Opa, tudo bem? Grande abraço para você, meu amigo, minha amiga. Legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Uma excelente semana para todos nós. Logo mais, à noite, eu viajo para Guayaquil, no Equador. Vou passar alguns dias por lá acompanhando a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não que eu esteja 100%, mas sabe como é que é? É final e a gente tem que ir para o sacrifício. Pedir aí ao departamento médico essa liberação para a gente entrar literalmente em campo para estar trabalhando nessa final de Libertadores. As costas ainda incomodam, a coluna ainda atrapalha um pouco, tira o sono, as dores, mas vamos lá, bola para frente, se Deus quiser, vamos melhorar. Vamos falar desse São Paulo, às vezes surpreendente, às vezes nem tanto. Parece que o tricolor paulista em 2022 estava moldado para disputar apenas uma competição. Mais de uma ao mesmo tempo, o time se complicou, teve que abandonar mais ou menos o Campeonato Brasileiro quando estava na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, e isso acabou prejudicando a intenção inicial do São Paulo de se manter no grupo dos 4 primeiros. Mas a recuperação está acontecendo. E o time já está com uma invencibilidade de 3 jogos fora de casa, surpreendentemente já são 4 partidas sem derrota. Daqui a pouco a gente vai dar percentual e números. E o Reinaldo, hein? Artilheiro improvável num jogo muito difícil. O São Paulo não está voando, longe de estar voando, mas conseguiu um bom resultado e o Reinaldo foi fundamental nessa vitória do São Paulo contra o Lanterna Juventude, que está tentando aí as suas últimas estocadas contra o rebaixamento. Vinheta no ar e vamos analisar e vamos ouvir o Rogério Ceni sobre esse São Paulo recente. Vamos lá! Depois da vinheta, vamos lá, eu disse que ia dar números para vocês e são números que para algumas pessoas pode ser surpreendente, para outras nem tanto. O São Paulo está invicto a 3 jogos no Campeonato Brasileiro, desde a eliminação para o Independente Del Valle na final da Copa Sul-Americana. O São Paulo perdeu apenas uma partida, que foi aquela contra o Botafogo. Fora de casa, o São Paulo tinha um desempenho de menos de 38%. Agora, o desempenho recente, nas últimas 4 partidas fora de casa, você sabe qual é o desempenho do São Paulo? 83,3% dos pontos. Ou seja, o São Paulo tem de 4 jogos disputados, os últimos 4 jogos, são 3 vitórias e um empate. Então são 3, 6, 9, 10 pontos em 12. O São Paulo bateu o Juventude, o último jogo, no final de semana, você sabe, vitória com 2 gols do Reinaldo, 2-1, teve aquele empate heróico contra o Palmeiras pelas circunstâncias, jogadores expulsos, o São Paulo terminando o jogo com 9 atletas em campo, o São Paulo já tinha vencido o América e também o Ceará. Agora, dá para a gente tentar uma análise aí do Rogério Ceni. Será que o fato do tricolor estar em apenas uma competição, isso tem facilitado as coisas? E o lado psicológico dessa reação? Primeiro vamos falar dessa agenda. Agora o São Paulo voltado só nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Será que isso ajudou o São Paulo ou não? O Rogério Ceni tem aquele ponto de vista sempre particular, aquele ponto de vista dele. Diz aí, Rogério. Nós só tivemos uma data livre. Mesmo saindo, nós saímos muito tarde nas Copas, quer dizer, saímos muito tarde. Nós chegamos até o fim, não é que nós saímos muito tarde. Nós poderíamos ter encerrado as Copas, a Copa com a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Quem sabe a Copa do Brasil jogando uma final, a Sul-Americana sendo campeão. Mas nós só tivemos a única rodada que nós tínhamos, eram 2 datas de Copa do Brasil. Numa delas nós jogamos contra o Curitiba a menos de 72 horas, nós jogamos, né, na quinta noite contra o Curitiba, ou seja, nós viemos para cá hoje com um time já um pouco mais cansado do que o Juventude, por exemplo, que teve a semana toda para trabalhar. E aí nós só tivemos uma data livre, que foi o jogo agora da final entre Flamengo e Corinthians, nessa data que nós num dos jogos do Flamengo e Corinthians que nós não jogamos. Então, tem times que saíram mais cedo, então se dedicam mais ao campeonato. Agora, são jogos meio e fim de semana, né? Então, praticamente, nós só não jogamos uma data que nós teríamos, que era uma das 2 da Copa do Brasil. Numa delas usamos o jogo para fazer contra o Curitiba, que estava atrasado.
E tivemos uma semana de trabalho depois de uma eliminação. Agora a gente joga até o final, como todos os outros, os 5 jogos, meio fim de semana. Tem que ter concentração para completar os 77 jogos que nós vamos fazer no ano e tentar o máximo de vitórias possíveis até o final para levar o São Paulo na posição mais alta possível da tabela. Pois é, mas não são apenas os jogos. O Rogério Ceni analisou a agenda, o calendário, mas também tem o lado psicológico, né? A cabeça, a concentração, as viagens mais longas para competições internacionais, como a Sul-Americana, por exemplo. De qualquer modo, o São Paulo no campo reagiu sim. E se a gente pegar os últimos 15 pontos disputados, eu falei que no meio teve uma derrota aí, aquela para o Botafogo em casa, que realmente não estava nos planos do São Paulo. Dos últimos 15 pontos, o São Paulo conquistou 10. Será que de alguma maneira isso surpreende? Essa reação do São Paulo, positiva, depois da eliminação na Copa Sul-Americana, depois de perder o título na final da Copa Sul-Americana, será que esses jogadores estão conseguindo reagir a contento? É surpreendente essa reação dos jogadores? Tem gente falando do uniforme. Esse uniforme, esse terceiro uniforme do São Paulo está dando sorte. O São Paulo está uniforme nos resultados, mas literalmente uniforme nos resultados. Mas não é o uniforme que faz a diferença. São os atletas dentro de campo, também tem a questão dos adversários, tem a questão da concentração, da reação em cima de uma perda de título, e o Rogério Ceni falou sobre isso. Não falou sobre o uniforme, claro. Quem que ia ter coragem de perguntar, olha, será que é o uniforme? Se bem que outro dia perguntaram para ele, né? Agora você veio de blazer. Ele falou que tinha que fazer alguma coisa. Lembra, lá atrás, você tinha que fazer alguma coisa para mudar. Em tom de brincadeira, é verdade, não é o uniforme que muda o resultado da partida. Mas o Rogério Ceni falando dessa reação, se para ele surpreende ou não, essa reação positiva do São Paulo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu acho que o time conseguiu melhorar bastante o seu aproveitamento fora de casa, né? Porque nesse segundo turno aí nós temos a vitória contra o Ceará, temos a vitória contra o América e a vitória de hoje, né? Meio que em sequência, mais o empate do Palmeiras diante das circunstâncias, né? Então o time começou a somar mais pontos fora de casa. E a gente espera também que, assim como foi contra o Curitiba, que a gente possa vencer nosso próximo compromisso e chegar a 50 pontos contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, sabemos, não é um time fácil, não é difícil. O Palmeiras foi lá, empatou com o Atlético Goianiense. Agora o Atlético Goianiense está ganhando do Ceará, também está brigando para sair da zona de rebaixamento. Times que estão nessa situação sempre dão muito trabalho, né? Deixam bastante luta, bastante entrega dentro do campo. Vamos pensar bem no time para quinta-feira e vamos procurar mais uma vitória. Mas não digo surpreendente, mas acho que foi uma boa reação do time devido às circunstâncias que ficamos depois da derrota. Pois é, dá para analisar aí o Rogério Ceni falando aí do próximo adversário do São Paulo, que é o Atlético Goianiense. Aliás, o São Paulo tem 2 jogos em sequência em casa. Primeiro o Atlético Goianiense, é outro time que está lá na parte baixa da tabela de classificação, dia 27, quinta-feira, e depois na terça-feira, na véspera do feriado de 2 de novembro, o São Paulo vai jogar mais uma vez em casa, às 9h30 da noite, aí uma parada mais dura. Não está jogando tudo que pode o Atlético Mineiro, mas é um time bastante complicado, de um nível técnico muito melhor em relação aos últimos adversários do Tricolor. E aí, logo na sequência, aí vai ter mais um jogo difícil lá com o Fernando Diniz, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 5. Essa partida vai ser no sábado, às 4h30 da tarde, Fluminense e São Paulo. É uma sequência, eu dei aí os próximos 3 jogos, são 5 para terminar, e o São Paulo está, até a conclusão dessa rodada, o São Paulo está mantido em 8º lugar, que é uma posição bastante boa em relação àquela que o São Paulo já ocupou no campeonato. O São Paulo até agora fez 72 jogos na temporada, o Rogério já projetou, serão 77, faltando 5 para terminar o Campeonato Brasileiro. São 34 vitórias, 20 empates e 18 derrotas, marcando 110 e sofrendo 75 gols. É a reta final, é uma reta decisiva para as pretensões do São Paulo, e a gente fica naquela pergunta, né? Eu abri o vídeo aqui falando que o São Paulo melhorou quando ficou com apenas uma competição ao mesmo tempo.
Só que o São Paulo luta para ficar em mais de uma competição ao mesmo tempo. A maioria dos clubes quer essa possibilidade. E o São Paulo vai seguir buscando uma vaga na pré-Libertadores, ao menos no ano que vem. A concorrência ainda é grande, a rodada não foi ruim para o time do São Paulo, embora não tenhamos a conclusão da rodada, ainda tem jogo nesta segunda-feira à noite, mas de qualquer modo o São Paulo está fazendo a parte dele. Não é pouca coisa um aproveitamento fora de casa que passou de 38% para 83%, se a gente pegar esse desempenho recente. Não dá para fracionar o campeonato, claro que não. É um campeonato por pontos corridos, é um campeonato de regularidade, mas quando o São Paulo estava lá em mais de uma competição ao mesmo tempo, não teve fôlego para disputar com igualdade de condições com muitos clubes com relação ao Campeonato Brasileiro. Teve que abrir mão, aí sofreu um pouquinho, agora está num trabalho de recuperação. Tá bom? Então logo mais viagem para Guayaquil, no Equador. Vamos acompanhar a semana de Flamengo e Atlético Paranaense. O jogo decisivo vai ser no próximo final de semana, no sábado às 5 da tarde. A gente vai estar acompanhando esse jogo para você no Grupo Bandeirantes de Comunicação e a gente vai tentando, na medida que a agenda permitir e as costas também, a gente vai mantendo atualizado o nosso canal aqui. É sempre muito legal falar com você e eu vou estar de olho nas informações do São Paulo. São Paulo que está recebendo propostas por alguns jogadores, o São Paulo que tem dificuldade para renovar com alguns atletas, alguns dos quais os vínculos estão em fase final ou até em fase de repente, liberação para pré-contrato, porque já são 6 meses do encerramento, menos de 6 meses em alguns casos, no Igor Gomes, daqui a pouquinho vai ter o zagueiro Luizão também, mas a gente fala sobre isso nos próximos vídeos. Importante foi essa vitória do São Paulo, não podia tropeçar. Você vê um Internacional de Porto Alegre na cola do Palmeiras lá em cima e acaba tropeçando mesmo fora de casa contra o Coritiba, que luta contra o rebaixamento. Não é fácil para ninguém. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O Rogério disse agora há pouco aí, principalmente os times que estão na parte baixa, tentando fôlego, tentando desafogar um pouco, esses times entregam bastante. É muita luta dentro de campo, o que valoriza muito a vitória e foi muito importante essa vitória do São Paulo. Não foi pelo uniforme, mas o uniforme está dando sorte, então de repente que se mantenha o uniforme, é ou não é? Gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário. O São Paulo deve manter o terceiro uniforme aí para tentar manter essa sequência de bons jogos e bons resultados no Campeonato Brasileiro ou não? Com relação ao time do São Paulo, Luciano deve voltar. Vamos ver o que o Rogério Ceni prepara aí para esse jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Já enfrentou o Atlético Goianiense várias vezes. Já ganhou lá, já teve susto contra o Atlético Goianiense, mas no geral o São Paulo se deu melhor. Que continue assim, deve pensar o torcedor são paulino, não é? Uma boa semana para você, beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau.